Preparando-se para a crise da lei dominical. Tempos turbulentos estão perante nós. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. 6 dias trabalharás, declara o Senhor, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, e devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torna difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos turbulentos estão diante de nós. Tente pressa em preparar-vos. Sempre que o poder de que os reis estão investidos se alia à bondade, é porque aquele que está em responsabilidade está sob as ordens divinas. Quando o poder se alia à impiedade, alia-se a agentes satânicos, e trabalhará para destruir os que são propriedade do Senhor. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra, no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, lugares onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim, poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Alguém tem comentário aqui do capítulo 5? Alguém quer aproveitar para comentar alguma coisa do capítulo 5? Né? Ele é bem curtinho, só essa folha mesmo, né? Uhum. E aí, alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que esse é um ponto importante que a gente vê quando falam sobre ir para o campo, é essa questão de que como você já vai estar mais meio que provido, né, de alimento ou coisas assim, isso vai ajudar nos tempos de crise, né? Acho que pelo menos quando eu ouço falar sobre de estar no meu campo, agora a gente está vendo mais, né, sobre toda a importância, né, que envolve todo o âmbito espiritual, toda a vida, a educação, e tal. Mas acho que esse é o ponto que geralmente o pessoal fala, né, que é quando você estiver em tempos de crise, você já vai estar mais preparado, né? Você meio que não precisa tanto depender das coisas na cidade. Ele fala, basicamente é isso mesmo, né? Fala da questão de relacionada à guarda do sábado, né? Diminuir a oposição em relação à guarda do sábado, a gente não conseguir guardar o sábado, né? E fala da questão de se apressar, ou seja, ao mesmo tempo que ela fala de se planejar, ela fala em se apressar, o que dá a ideia de que é para se planejar, mas é para se planejar constantemente, da forma mais rápida possível, para ter um planejamento eficaz, mas no maior, né, no possível, né, para a gente conseguir alcançar esses objetivos, né? Uhum. Então, basicamente, seria esse o ponto, né? Ela fala que o mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar que deveria estar o sábado do Senhor. E hoje tem duas coisas, né? Vamos dizer, o sábado idólatra, que seria o primeiro dia da semana, e tem também a ideia do relativismo, né? Que todos os dias são especiais para Deus, não tem nada depois da morte de Jesus, não tem nada de especial no sábado, então ele não teria por que se preocupar com ele, né? Ele passaria a ser um dia comum como todos os outros, então tudo que eu faço nos outros dias eu posso fazer nele, não teria. Então tem essas duas ondas aí se formando tanto no mundo protestante, alguns não, né? Alguns protestantes ainda se pegam firmemente na questão do primeiro dia da semana. E assim a gente tem mais um, né? Mais uma advertência e mais um dos motivos para a gente se preocupar com relação à saída, né? E aí ela fala, né? Mudar para lugares retirados onde possam cultivar a terra e produzir a sua própria provisão. Então nós temos uma certa independência quanto a comer, beber, vestir, dentro do possível a gente tem uma certa independência
na nossa vida, vamos dizer assim, né? Não dependemos tanto das instituições, de outras pessoas, para a gente conseguir alcançar esses objetivos, né? Outras pessoas, em especial das que não sejam adventistas, né? Vamos dizer assim, que não sejam cristãs, que não partilhem da nossa fé, né? Esse ponto do final aí, ó, veja a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Ou seja, esse apressamento devemos fazer antes da crise, né? Não é chegar lá no momento Exato. da crise que vai ser o momento de sair e retirar, né? Antes dela já tem que estar pronto. Isso, e eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se essa crise se refere necessariamente ao decreto dominical em si, né? Ou se isso se refere à crise no sentido assim, a perseguição que já existe e vai continuar existindo antes mesmo do decreto, né? Perseguição ao povo em relação ao sábado, né? Se você olhar muitos grupos de WhatsApp, muitos grupos na internet, o adventista é visto com uma certa repugnância, né? Então, assim, já existe, de certa forma, uma crise, e a tendência dessa crise é só aumentar, né? Então, eu tenho minhas dúvidas se, assim, considerando todos os conselhos que ela diz, será que a crise que ela está falando é só o decreto? Eu creio que não, né? Eu creio que ela já vem falando de uma série de crises, né? Em relação ao adventista, referente às dificuldades do adventista guardar o sábado e as crises relacionadas às dificuldades do adventista manter os princípios cristãos em determinados lugares, tanto para si mesmo, como para os filhos, né? Para a família, para outras pessoas. Então, assim, o que dá a entender é que ela fala de uma série de crises que o cristão vai ter que enfrentar quanto mais ele prorrogar essa decisão, né? Capítulo 6. Colonização nos centros institucionais. Não nos devemos agrupar. Nos nossos dias, o Senhor deseja que o seu povo fique disperso sobre a terra. Não devem agrupar-se. Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecer em grande número em Jerusalém, foi permitido que lhes sobreviesse a perseguição, e eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Anos a fio, tem vindo mensagens de advertência e de súplica ao nosso povo, premindo-os a saírem para os grandes campos da seara do Mestre e trabalharem desinteressadamente em favor das almas. Espalhai-vos pelos lugares ainda não advertidos. Muitos dos membros das nossas igrejas grandes, relativamente nada fazem. Poderiam eles realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas juntos, demais de uma das outras, não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bom resultado em nossas igrejas. Em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão se tornando fracos e incapazes. Transplantados que fossem, teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra, e Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. Devem ser missionários de Deus, testificando por sua fé e obras da proximidade da vinda do Salvador, onde houver oportunidade de ganhar a subsistência. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deve mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas, mas aonde houver oportunidade de ganhar a subsistência. Vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade uma ou duas numa localidade, para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às almas, a responsabilidade de por elas trabalharem, e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir as nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigo dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões.
Dessa maneira, poderão fazer brilhar a sua luz por meio de boas obras. Não deixeis que as atrações das instituições vos engodem. Os que estão inclinados a estabelecer-se nas proximidades de nossa casa publicadora ou de nosso sanatório e escola em Tacoma Park devem pedir conselho antes de se mudarem. Desejo dizer aos que estão olhando para Mountain View como um lugar propício para morar pelo fato de que será estabelecida ali a Pacific Press. Olhai para outras partes do mundo que necessitam da luz que recebeste em custódia. Lembrai-vos de que Deus deu a cada homem a sua obra. Escolhei algumas localidades em que tereis oportunidade de deixar vossa luz brilhar no meio das trevas morais. Sempre se dá o caso de que quando uma instituição é estabelecida no lugar, há muitas famílias que desejam estabelecer-se perto dela. Assim tem sido em Battle Creek, em Oakland, e até certo ponto em quase todos os lugares em que temos uma escola ou um sanatório. Não estabeleçais centros de Jerusalém. Nosso povo não deve considerar como sendo um centro de Jerusalém. Não pensem eles que, visto certo número de irmãos serem chamados para se ligarem à nossa obra de publicações aqui, é este um lugar para grande quantidade de nossos povos se estabelecer com suas famílias. E todo aquele que está ligado ao escritório conserve-se de prontidão para partir, se Deus o chamar para um novo lugar. Não vos aglomereis num só lugar, cometendo o mesmo erro que foi cometido em Battle Creek. Há centenas de lugares que precisam da luz que Deus vos deu. Ficai nas igrejas pequenas, iniciar novas escolas. Muitas famílias que, com o intuito de educar seus filhos, se mudam para lugares onde se acham situadas nossas grandes escolas, fariam melhor serviço ao mestre permanecendo onde estão. Devem animar a igreja de que são membros e estabelecer uma escola paroquial em que as crianças dos arredores recebam uma educação cristã prática, bem equilibrada. Seria muitíssimo melhor para seus filhos, para eles próprios e para a causa de Deus, se eles permanecessem nas igrejas menores, onde seu auxílio é necessário, em vez de irem para as maiores, onde, devido a não serem necessários, há constante tentação a cair em inatividade espiritual. Onde quer que haja alguns observadores do sábado, os pais se devem unir para providenciar um lugar para uma escola, em que suas crianças e jovens possam ser instruídos. Empreguem um professor cristão, que, como consagrado missionário, eduque as crianças de tal maneira que os induza a se tornarem missionários. Alguém quer comentar até essa parte? Interessante que principalmente esse ponto, acho que praticamente todo. Tá? Falando da retirada dessas igrejas grandes, principalmente por conta da inatividade, né? Porque tem pessoas que trabalham lá, ela não falou nada, mas falou respeito mais dessas pessoas que estão inativas, por conta disso pode cair na debilidade espiritual. E também achei interessante essa parte que ela fala de se juntar a outros guardadores do sábado. Que para mudar. Sim, não é pra ficar tipo, sozinho lá, você somente, né? Mas sim para ter ajuda de outras pessoas que também estão nessa mesma caminhada. Além dessa parte das escolas paroquiais, porque também tem essa união, né, dessas famílias. Ou seja, não é retirar e você ficar sozinho, mas sim ter, sei lá, parece pequenos grupos, não sei, para ter essa ajuda mútua, né? Aqui ela dá o exemplo de aglomeração que teria ocorrido entre os próprios discípulos em Jerusalém, né? E aí ela comenta que Deus permitiu que houvesse, vamos dizer assim, a própria perseguição aos cristãos teria sido uma permissão de Deus para que eles pudessem se espalhar, né? Ou seja, vindo alguns contratempos na nossa vida justamente para nós fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Muitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada fazem, né? E aí ela falam de que eles geralmente ficam fazendo alguma atividade. Espera aí só um pouquinho.
eles ficam inativos, só assistindo culto e exigindo atividades na igreja, etc., né? E aí ela fala de não ficar, de não cairmos nesse erro e de não nos agruparmos em grandes comunidades, né? Não fazermos grandes comunidades, o que não quer dizer que nós não possamos fazer agrupamentos ou que não possamos fazer comunidades, né? Porque, por exemplo, não é desígnio que forme colônias, né? Então nós teríamos que ver o que ela considera como colônias, né? Porque ela fala de igrejas com mais de 100 membros como igrejas que não são grandes, né? Que não são ela não fala contra, ela inclusive fala de boas igrejas que tinham lá 100 pessoas e até mais que isso, né? Então, quer dizer, não formar colônias e não se agrupar em grandes comunidades dá a impressão que ela está falando de coisas grandes, né? Que não seria do agrado de Deus que reuniões muito grandes fossem feitas. Isso poderia prejudicar, as pessoas poderiam perder o senso de trabalho. Assim como a gente sabe que tem ocorrido com alguns locais que tem bastante adventistas, né? E acaba se perdendo aí esse senso de urgência, de alguma coisa que tem que ser feita. Aí ela fala onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, né? Aí ela fala, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade para trabalhar como missionários. Então, aqui ela não estaria restringindo a duas famílias só. Você vai para o campo, você só pode ir para o campo de 2 em 2. Não é necessariamente isso que ela está falando, porque ela fala de outros lugares campais com igrejas com uma quantidade maior de pessoas, né? Mas como trabalho missionário, ela está aqui falando mais ou menos do conselho que é dado às pessoas, assim como o conselho de Jesus, né? Duplas missionárias, e aí ela fala desse conceito de duplas missionárias como duplas de famílias, né? Vamos por assim dizer. Então, em cada localidade específica, você ter ali pelo menos duas famílias, né? Uma família ou duas em determinada localidade como missionário, ou seja, o mínimo ali para trabalhar com missionários, ou seja, que as famílias estejam dispostas a se afastar, a sair para pregar o evangelho, mas isso não estaria limitando o grupo de adventistas no campo a uma ou duas famílias, né? Isso que dá a entender aqui que seria o mínimo de famílias a atuar como missionários em pontos estratégicos, né? Distribuir as nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer amigos e vizinhos e avisá-los para frequentarem nossas reuniões. Então, é como se a gente pensasse assim, né? Em um determinado bairro, a gente se dividiria dentro daquele bairro em uma ou duas famílias, né? Em pontos estratégicos, né? Uma ou duas famílias em cada ponto, mas no contexto do bairro nós teríamos mais famílias próximas umas das outras ali, né? Trabalhando em conjunto. Aí ele fala que escolher alguma localidade em que tereis oportunidade de deixar a vossa luz brilhar em meio das trevas morais, ou seja, ela fala para nós, ao mesmo tempo, nos afastarmos do erro, né, do ambiente errado, mas que nós temos que enfrentá-lo quando estivermos dispostos a fazer quando formos fazer o trabalho evangelístico, né? Então existe a diferença entre você não permanecer naquele lugar via de regra, né, no dia a dia você não vai permanecer naquele lugar, mas para pregar o evangelho nós temos que ir até esses lugares onde há trevas morais e sermos luzes. Então, ou seja, você não vai conviver necessariamente com eles constantemente, mas você vai conviver, nós, né, vamos conviver o suficiente para pregar o evangelho nesses lugares, né? Aí fala quando ela fala da instituição ser estabelecida em algum lugar e muitas famílias irem para lá, mas ela mesma fala de que sejam feitos locais, né, para trabalho, para que as pessoas sejam incentivadas a trabalhar. Então, como é que a gente pode alinhar esses dois conselhos, né? Ela fala, olha, montem instituições, montem locais, né, para que as pessoas possam ter alguma segurança em ir para o campo. E, ao mesmo tempo, ela fala, muitas famílias que desejam estabelecer-se perto dela. Então, ou seja, o que dá a entender é o seguinte, para fazer instituições, para
buscar oferecer alguma segurança para os adventistas ao irem para o campo, mas ao mesmo tempo não de uma forma grandiosa, ou seja, seriam como se fossem instituições pequenas e médias, né? Então você monta instituições pequenas e médias em locais distintos, locais mais afastados, né? Para incentivar as famílias que vão até lá para não dependerem tanto só da terra, né? Mas ao mesmo tempo não fazerem grandes instituições para não ter um grupo de pessoas aglomerado ali no mesmo local, né? Então ela fala, olha, devemos buscar outras formas de trabalho que não seja só o trabalho campal, devemos incentivar as pessoas com instituições em locais afastados para que elas possam ter uma chance de emprego, etc. Mas ao mesmo tempo não fazer instituições grandiosas para não ter um acúmulo de pessoas muito grande ali no local e isso atrapalhar a pregação do evangelho, né? Então e aí ela fala de ficar nas igrejas pequenas e escolas. Nessas escolas, principalmente, ela foca muito as escolas com ensinamento bíblico, né? Então, assim, ela foca a questão de tanto nós prepararmos nossos filhos, como nós temos pessoas que vão ensinar para eles em outros momentos, que também estejam preparadas para, dentro da educação das matérias ali que tiver que dar, também fazer com que o filho foque também na questão do evangelho, né? Então, se a gente conseguir preparar um local assim, seria um local que estaria dentro do que ela do que ela nos aconselha aqui, né? Ao invés de irem para igrejas maiores, onde devido a não serem necessários, há constante tentação a cair na inatividade espiritual. E aí o último conselho que ela dá, que é esse, né, o conselho aos professores, pais, estudantes 155 e 156, que é de preferência, né? Não é de preferência não, né? O correto, né? Seria termos professores cristãos, né? Que preguem a mesma mensagem que nós, para que a criança não fosse influenciada, né? Então, por exemplo, você vai ensinar para uma criança inglês, um espanhol, geografia, que vai falar de outras culturas, um professor não cristão ou um professor só formalmente cristão, ele vai por outro caminho, né? O tipo de música que ele vai indicar para ouvir, para aprender a uma determinada língua, o comentário que ele vai fazer da diversidade cultural como algo normal, que o cristão deve encarar com naturalidade, é diferente de um cristão praticante, né? O cristão praticante, ele vai olhar determinados comportamentos de uma forma mais restrita. Um cristão não praticante ou um não cristão declarado, ele vai olhar de uma forma mais liberal, né? Então nós temos que também estar atentos a isso, né? Porque de acordo com o que eles aconselham a fazer, né? De acordo com o tipo de música que vai aconselhar a ouvir, etc. O comportamento, vestimenta que ele vai indicar, isso vai ter uma grande influência para o filho, né? Porque os professores passam a ser, vamos dizer assim, o alicerce de conhecimento dos filhos também, junto conosco, né? Então, se a gente não tiver um bom alicerce junto conosco, a gente pode prejudicar não só a educação dos filhos e o comportamento deles, mas também o nosso sucesso em ter essas atividades mais afastadas, né? Como os anjos devem se sentir. Pensem como os anjos devem se sentir vendo o fim se aproximar-se e os que professam ter conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, acotovelando-se, formando colônias e assistindo às reuniões, e sentindo-se desanimados e insatisfeitos, quando não há muita pregação para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto literalmente eles não estão fazendo nada. Ampliar e expandir, mas não em um centro. O povo está sendo animado a se centralizar em Battle Creek. Lhe dão o dízimo e exercem a sua influência para a edificação de uma moderna Jerusalém, que não é segundo a ordem de Deus. Nessa obra, outros lugares são despojados de facilidades que deviam ter. Aumentai sim, ampliai, mas não num só lugar. Ide e estabeleceis centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. Parti vossa massa consolidada, difundi os salvadores, raios de luz e irradiai a luz pelos recantos obscurecidos da terra. Acabou aqui o capítulo 6. Era só esse finalzinho.
Aqui ela cita de que é necessário, sim, de estar ampliando, né, de estar expandindo esses, não é exatamente o centro que ela está falando, né, mas esses lugares para poder estar abrangendo mais pessoas, né, mas é a questão de não estar centralizado, né, que o principal é de você alcançar mais pessoas, mas de não criar esses grandes centros. Acho que realmente o que a gente vê é que quando as igrejas, assim, elas são muito grandes, é difícil todos participarem, né? Acaba que muitos ficam realmente, assim, mais ali de corpo presente mesmo. Isso, acaba tendo desvirtuando do propósito, né? Acaba que em vez de ajudar a pessoa, né, ela indo para esses lugares, acaba que ela acaba enfraquecendo, né? Sim, Ou às vezes cria-se aquelas panelinhas, né, e alguns só participam. Agora, quando a igreja é pequena, meio que todo mundo tem que participar, né, para não sobrecarregar, então isso acaba ajudando mais, né? E acho que quando você cria grandes centros, você tem muitas potências, né? Cada pessoa com uma potência, assim, tem muita possibilidade centralizada num só lugar, e muitos lugares ficam sem ninguém. Então, quando você divide isso, você acaba conseguindo ter mais força, né? Porque mais pessoas conseguem trabalhar em mais lugares. Isso acaba que dá mais. A ampliação é maior, né? A sim. divulgação. Eu creio que nós podemos ir para o capítulo 7, né? Porque tem bastante coisa Sim, que a gente foi acabou. curtinho. Foi curto e muita coisa que a gente já leu já foi comentado em outros momentos também, né? Sim. Bom, se ninguém quiser comentar, eu vou pro 7. Capítulo 7. Guiado pela providência divina. Conforme Deus abre o caminho. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar agradável, segundo lhe permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. Deus ajudará seu povo. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão corruptora ao fluido vital que corre através das veias. Em tais lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará seu povo a encontrar lares como esse fora das cidades, para ajudar a abrir o caminho. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazer. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho, mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais ilimitada que seja sua esfera de influência. Conselhos e admoestações para os que antecipam a saída das cidades. Uma comunicação escrita a 22 de dezembro de 1893, em resposta a uma carta de um obreiro preeminente de Battle Creek, informando a Sra. White de que, em resposta à admoestação de que nosso povo devia mudar-se de Battle Creek de uma a 2 centenas de pessoas se estavam preparando para sair o mais breve possível. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente cistadas no sentido de se mudarem de Batacliff. Há grande necessidade de esse trabalho ser feito, e agora? Aqueles que têm sentido, finalmente, que se devem mudar, não façam às pressas, com excitação, de maneira precipitada, ou de modo em que no futuro se tenha de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidai de que não haja movimentos precipitados em atenção ao conselho de se mudar de Batacliff. Não façais coisa alguma sem buscar a sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo aquele que pede. Não lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e então deixar o que as pessoas podem fazer, deixar o que estão convictos quanto ao devem
ao dever, mudarem-se sob direção divina. De coração totalmente disposto a aprender e obedecer a Deus. Fico perturbada quando considero que até pode haver alguns de nossos professores que necessitem ser mais equilibrados e de são juízo. Aos mensageiros que levam a mensagem de misericórdia ao nosso mundo, e em que o povo confia, serão feitos apelos pedindo conselho. Grande cuidado deve ter esses homens que não têm uma genuína experiência na vida prática, e que correm o perigo de dar conselhos, sem saber o que esses conselhos poderão levar outros a fazer. O dom de aconselhar. Certos homens podem ver claramente as questões, tendo habilidade em aconselhar. Isso é um dom de Deus. Nos momentos em que a causa de Deus necessita de uma palavra de maneira correta, solene e sólida, podem eles falar palavras que levam mentes perplexas e em trevas a verem, como em um rápido lampejo de luz do sol, o rumo que devem seguir. O problema é que os enchera de perplexidade e lhes confundir a mente. No estudo que levara semanas e meses. Há um esclarecimento, um aclaramento do caminho que diante deles está. E o Senhor deixa sua luz penetrar, e eles veem que suas orações são respondidas, que seu caminho se torna claro. Mas pode ser dado algum conselho precipitado. Tão somente sair de Battle Creek, nada havendo, não obstante, claramente definido quanto a melhor obtida no progresso espiritual, para si ou para outros a assim fazerem. Considerai... Oi. Ui. Vamos pegar pegar essas duas páginas, né, que a gente leu, né? Do capítulo 7. Aqui ela fala de tomar cuidado e não fazer nada precipitado, né? Que muitas vezes a pessoa às vezes acaba ouvindo e aí ela se anima, né, para poder fazer as mudanças. E isso pode levar ao arrependimento, às vezes um mau testemunho, né, que a gente leu nos capítulos anteriores, né, de ir, aí ela se arrepende e volta, né? Isso. Alguém quer comentar? Tuti, Sueli, Pedro? Aquele... Um dos pontos que ela coloca, né? Conforme Deus abre caminho, deve as famílias mudar para fora das cidades. Então ela fala que, ou seja, ela fala que desde que haja planejamento, Deus vai abrir caminhos, né? Para sair. Os filhos devem ser levados para o campo, e de acordo com o recurso de cada um, ou seja, nem todo mundo vai conseguir os mesmos recursos para morar no campo, né? E ela fala, deve haver um pedaço de terra ligado com ela para ser cultivado. Ela fala da questão de buscar uma alimentação mais natural e que tome o lugar da carne. Então ela fala claramente que a intenção de ida para um dos motivos da ida para o campo é se afastar o máximo possível da alimentação carne, né? Visto os perigos que ela causa, né? O fato dela não representar mais, na maioria dos casos, uma carne saudável, principalmente, né? O fato dela conter doenças, cânceres que ela fala, né? Não só trazer câncer, não só fazer com que a pessoa tenha câncer, mas ter câncer na própria carne, né? Pela forma como os animais são tratados. Então, assim, ela se preocupa bastante com a questão de buscar uma alimentação mais saudável, uma alimentação produzida pelas próprias pessoas, né? Pelos próprios cristãos, no sentido de que essa alimentação seja o mais isento possível de contaminação, né? E dando preferência sempre à alimentação vegetariana, né? Ela, na verdade, ela defende a alimentação ovo-lacto-vegetariana, né? Porque ela fala dos ovos, né? De ter ovos e vender, etc., né? Para ajudar a abrir o caminho, então ela fala que, principalmente, ou seja, em especial as famílias que têm filhos, mas não só as famílias que têm filhos, todas as famílias estarem envolvidas e trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho, né? Então, sermos uma grande influência onde quer que estejamos, ou seja, enquanto não vamos para um lugar mais afastado, sermos uma boa influência no local onde estamos, mas fazemos o possível para abrir esse caminho, né? E ao mesmo tempo que ela fala de abrir o caminho para que isso possa ser feito, se esforçar da melhor forma possível para abrir esse caminho, ela fala em
aqui na outra página, né, da necessidade do trabalho ser feito, né? Fala, olha, tem que ser feito e agora, ou seja, tem que haver, assim, ela não questionou a saída dos grandes centros, como Battle Creek, né? Ou Battle Creek. A única coisa que ela fala, não faça nada com excitação, de maneira precipitada, porque alguém falou para fazer, né? Ela fala que seja uma coisa consciente, né? Uma coisa planejada, uma coisa que não haja arrependimento depois, né? Ou arrepender profundamente de haver mudado. E ela fala, tudo que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar. Então, deixar que os que estão convictos quanto ao dever mudarem-se sob a direção divina. Então, ela fala, olha, então nós temos que avisar e deixar que as pessoas façam, mas isso não significa só, eu vou falar para sair e isso é aconselhar, não. O aconselhar dela envolve várias coisas, né? O que fazer, o que plantar, que locais procurar, como fazer o trabalho evangelístico, né? De que forma os restaurantes, de que forma as casas de repouso, de cuidados com as pessoas iriam funcionar. Então, é uma série de coisas práticas que nós temos que planejar, né? No decorrer do momento que estivermos lá, mas para a ida, em especial, ela fala, olha, um local com pedaços de terra para plantar, em que vocês possam educar bem os filhos, né? Fazer com que eles possam ter acesso não só à educação cristã, mas à educação em geral. Buscar uma alimentação mais saudável, buscar um ambiente mais saudável e se preparar para pregar nesses locais, em qualquer local, inclusive os locais mais perigosos, locais, vamos dizer assim, espiritualmente falando, né? Então ela fala e aí ela coloca, grande cuidado devem ter com esses homens que não têm nenhuma genuína experiência na vida prática e que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que esses conselhos poderão levar outros a fazer. O que dá a entender que ela tinha uma experiência prática para dar esses conselhos que ela estava dando, né? Que ela teve visões e que ela buscou fazer exatamente isso que ela fazia, porque senão ela acabaria caindo nisso, né? Homens, obviamente, não é só no sentido homem sexo masculino, mas pessoas, né? Pessoas que não têm experiência na vida prática. Então, porque para que ela desse esse conselho por anos, como ela mesma falou, então ela tinha experiência prática no que ela estava falando e ela teve sucesso. Do que se compreende que ela teve sucesso com isso, né? O dom de aconselhar. Certos homens podem ver claramente as questões, tendo a habilidade de aconselhar. Isso é um dom de Deus, né? Mas pode ser dado algum conselho precipitado. Então ela fala, olha, por mais que a pessoa tenha habilidade de aconselhar, por mais que ela tenha experiência prática, em um ou outro momento pode ser que o conselho dela não seja a vontade de Deus. Então nós temos que estar bastante atentos para tudo isso, né? Tuti quer comentar, Tuti? Não, é que falando sobre essa questão de precipitação, né? Porque às vezes a gente, como a gente tem acompanhado algumas pessoas, né, que tem falado, não vou citar nomes, mas a gente tem acompanhado bastante pessoas que tem dado instrução sobre esse vida no campo. E eu e a Lucinel, particularmente, que a gente, há muitos dos que nós vemos, a gente vê pessoas que, a gente viu testemunhos de pessoas que saíram e, assim, inúmeros, para morar em casa, assim, às vezes de aluguel, em casa cedida. Tem um irmão, inclusive, que, assim, ele largou tudo e foi morar numa casa alugada, né? Por mais que o valor é bem pequeno. E alguns moram em casa cedida. Eu fico, meu Deus. E eles falam muito assim por exemplo, dessas famílias que não têm condição de comprar uma propriedade e morar, sim, dessa forma, né? E o irmão Leandro Dalla também, ele mora de aluguel, né? Enfim, algumas pessoas. Mas aí, inclusive, a gente foi num lugar e aí uma irmã lá falou assim pra nós, né? Irmão, a gente tá saindo dessa casa aqui e o irmão é bem tranquilo e que bom que a gente conheceu vocês pra gente poder indicar vocês. Aí a Lucinama falou, não, irmã, eu não vou falar o que a gente quer agora, porque para nós para nós seria isso uma precipitação, porque querendo ou não, seu marido, ele trabalha com mecânica, em qualquer lugar ele consegue um outro serviço, o Wagner não tem essa desenvoltura com essas coisas e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico muito assim, às vezes eu fico pensando assim, porque assim, a maioria dos que falam, eles estão morando lá, que nem tem alguns que estão morando e
assim, basicamente sem salário, sabe? Eles vivem, por mais que eles estão vivendo numa comunidade, eles trabalham ali no campo, na roça, tem uma cozinha meio que comunitária e estão vivendo. E quando aparece uma coisa, eles trabalham, mas eu fico, meu Deus, fico muito assim. E ao mesmo tempo fico nessa questão, né, de porque ela fala que para quem ainda mais para quem tem filhos, né? Porque realmente para muita situação, na minha, Luciana, por exemplo, a gente está vendo o tempo vai passando, né? Embora Deus abre portas e caminhos, né? Mas falando sobre precipitação, o que vocês acham disso? De pessoa, tipo, largar, tipo, a vida praticamente para viver uma outra vida, viver às vezes, muitas vezes de aluguel, outros poucos vivendo em casa cedida. O que vocês acham? Você acha isso uma precipitação? Para quem tem filhos, principalmente? Pensando nessa questão de que se você para se preparar financeiramente para sair, pode ser que isso demore alguns anos, né? E os filhos já pequenos não serão tão pequenos mais, já serão com 18, enfim. É, alguém quer falar? Alguém quer comentar? O Pedro, Camila, a Sueli? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Marcelo. É que só assim, só falando sobre questão de conselho, porque assim, eu tô falando da questão de conselho. São pessoas experimentadas que aconselham, sabe? Eles já vivem no campo, eles já, enfim, tem muitos testemunhos bonitos, assim, mas assim, como a Luciana falou, a gente não pode se levar pela emoção, né? A gente tem que ter razão nisso. Calma aí, vamos pensar. Eles falam assim, gente, porque eles falando sobre questão de conselho, eu não vou falar nomes porque eu não sei, sabe, se isso é certo, sabe? Eles falam assim, gente, não fique esperando muito. Às vezes tem casa de aluguel, às vezes tem uma casa que não vai ceder e tal, e Deus vai providenciando os meios, não tenho medo e tal e tal. Eles falam muito sobre isso, né? O irmão dela não, ele fala assim, que ele fala da experiência dele, que ele saiu, ele mora de aluguel, né, tal, mas ele conseguiu um lugar onde a empresa dele é próxima, né, por mais que ele tá ganhando menos, ele, né, e a irmã Daniel Silveira também a mesma coisa, ele saiu também, foi morar, no começo passou bastante apuro, então, a maioria do que a gente vê aconselhando hoje, de vida no campo, eles falam muito sobre isso, tipo, não se apegar e se surgir uma oportunidade de sair, mas isso pra mim, às vezes me parece bastante precipitado, sabe, dá bastante medo. É, Viu? Às vezes, assim, a aflição que dá, o medo que dá, que nem no caso assim, de repente você sai, o teu menino, ele é pequeno ainda, de repente ele vai ter muitas privações que ele não tem agora, aí dá um medo de se revoltar, não dá? Eu tenho essa preocupação, assim, porque no meu caso já não tenho filhos pequenos mais, mas eu imagino que criança, hoje em dia, tá tão difícil da gente conseguir segurar e, de repente, levar assim para um lugar que a gente não, assim, tão incerto. A minha preocupação, o que me dá medo, assim, é esse tipo de coisa. Como que a gente vai conseguir contornar a situação de uma criança, né? Eu sei lá, eu não sei se eu sou boa conselheira, não, porque eu fico preocupada pra caramba com essas coisas assim também. se nós formos parar para pensar, a Ellen White ela falou que nós temos que ter condição de trabalho, condição de moradia, condição de educação dos filhos, né? Condição de trabalho, moradia, alimentação e educação dos filhos, né? São basicamente quatro coisas que ela toca no assunto, né? É um local que nós tenhamos condição de nos alimentar adequadamente, um local que nós tenhamos condição de ter uma moradia que, por mais que seja simples, seja agradável, uma profissão, né? Uma forma de ganho garantida, seja da terra ou seja de alguma instituição que foi até lá e abriu algum lugar para trabalho, que é o que, inclusive, ela aconselha a instituição adventista a fazer. E trabalho, moradia, alimentação, educação, né? Educação dos filhos, né? E forma de sustentação. Então, eu vejo que se fosse para fazer dessa maneira, que muitos fizeram, não haveria necessidade dela falar de fazer as coisas com precipitação e com excitação e de maneira precipitada, né? Porque, assim, ela teria simplesmente dito assim, olha, vão e Deus vai abrir caminho, né? Vai com a cara e com a coragem, Deus vai dar a profissão, Deus vai... Mas não, ela fala de forma... No planejamento ela fala, olha, vocês têm que buscar um local,
que vocês consigam um pedaço de terra para plantar, que vocês consigam dar uma educação independente para os seus filhos, né? Então, por exemplo, se você for para um local para você depois conseguir o homeschooling, por exemplo, aí buscar uma profissão lá, né, vivendo de aluguel, tendo um compromisso de pagar um valor todo mês para uma pessoa, sem ter um local definido para trabalhar, né? Eu vejo isso como bastante precipitado. Por mais que eles tenham conseguido, muitos deles, pelo que você comentou, eles não seguiram o conselho que ela deu, né? Essa ideia de que, irmão, vai com a cara e com a coragem, Deus, aí não teria necessidade dela falar de não fazer de forma precipitada, ela teria dito, olha, irmão, é só aí que Deus vai planejar, vai do jeito que der, né? Tem ou não tendo condição de ir, vai, e Deus vai abrir caminho, né? E não foi isso que ela falou, né? Então, assim, o tempo inteiro ela fala de fazer, de planejar, ela fala o que fazer, como fazer, ela dá conselho de como trabalhar, né? Ela fala assim de ter um trabalho duro, quando ela fala que, quer ver? Muitos terão de trabalhar fervorosamente para ajudar a abrir o caminho, né? Então, quer dizer, quando ela fala do trabalho duro, de esforço, é no preparo para ir, o que não seria necessário se eu pudesse ir dessa forma, bastaria eu ir e Deus ia abrir no caminho, né? Mas ela fala que muitos de nós teríamos que trabalhar duro para ajudar a abrir o caminho. Então, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, no seu caso, você quer ir. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, buscar aprender uma profissão em que você possa ter uma certa independência para ir para meio que para qualquer lugar. Ou, por exemplo, você estando lá, você possa continuar a sua profissão, né? Por exemplo, pode ser que você não consiga estar o tempo inteiro perto da sua família, né? Pode ser que você leve a sua família para um local mais adequado e de imediato você deixa, por exemplo, tenha que deixar se for dessa forma, você tenha que deixar o Matheus com a Lucinelma e você tenha, por exemplo, que se manter no seu serviço até você conseguir um outro. Então você vê que já é uma série de coisas que você vai ter que fazer, né? A minha preocupação com a questão do aluguel é que geralmente essas pessoas, elas pensam de forma individual. Você pode ver que todos eles estão falando de forma individual. Eu decidi, eu e minha família pegamos e viemos. Ninguém fala de algo, por exemplo, em conjunto, né? Então nós planejamos o seguinte, nós vamos buscar um local, nós vamos tentar comprar um local, fazer uma proposta para a pessoa, em conjunto, né? Vamos juntar 5, 10 famílias, vamos fazer uma proposta lá para o dono do lugar, se ele pode vender pelo menos metade do local dele lá, fazer um esquema, um contrato de arrendamento, por exemplo, que é uma coisa mais segura, né? Fazer um contrato de arrendamento que eu possa ficar lá 5 anos, pelo menos. O Matheus tem o quê? 12? 12 anos? Isso. Então, o Matheus tem 12 anos. Então, vamos supor, se você faz um contrato de arrendamento de 6 anos, né? Então, você está se comprometendo a ficar lá 6 anos e o dono do lugar está se comprometendo a arrendar para você durante 6 anos. Tem uma divisão de lucros, então você não vai precisar pagar um aluguel para ele. Você vai trabalhar e do trabalho que você fizer lá, uma parte vai ceder. Do que conseguir fazer, você não tem um valor pré-determinado. Do que conseguir fazer, uma parte vai para você, uma parte vai para ele. Pode ser a parte maior para ele, 70, 30, 60, 40, né, o que for melhor. Mas, assim, uma coisa mais segura, que, por exemplo, não corra o risco de em 6 meses, 1 ano, o cara falar para você sair e você ter todo um turbilhão de coisas para fazer, né? Então, eu particularmente vejo que muitos desses casos, por mais que eles deem testemunho, foi assim, foi precipitado, mas apesar de ter sido precipitado, Deus reverteu a situação, Deus ajudou a reverter a situação e abençoou. Não quer dizer que isso não possa acontecer com você, mas eu creio que se fizer dessa forma, ir sabendo que, assim, é algo precipitado, né? Porque, por exemplo, vamos supor, né, eu vou sair daqui de onde... Eu estou aqui em casa agora, né? Então, até o fórum voltar a funcionar, eu estou trabalhando em casa. Mas, por exemplo, eu fico no local em que, basicamente, é um ambiente mais isolado, é um ambiente que tem um pedaço de terra, né? Que dá para mais de uma família conseguir o sustento aqui, né? Se for plantar só para subsistência, só para sobreviver, sem pensar assim, eu vou plantar e vou montar uma empresa de venda de alimento, não. Se for plantar só para comer, né? Para ter uma alimentação mais saudável, tem bastante terra aqui para mais de uma família. Então, assim, de repente eu abandonar isso aqui e ir para um local mais afastado ainda, para pagar um aluguel, para eu ter uma outra profissão. Eu, particularmente, vejo isso
no meu caso como precipitado, no seu caso eu vejo como precipitado também, nesse sentido, né? O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é, por exemplo, a Sueli, ela postou técnica de compostagem, não foi aqui no grupo? Ela, não foi no IASD, não. Foi sim, foi no estudo foi de bíblico, né? compostagem, né? Não, foi de compostagem, foi também daquele como fala, congresso que vai ter também. Associação Adventista de Agricultura, né? Congresso para Agricultores Adventistas. Uhum. Então, por exemplo, então, aqui, por exemplo, a gente tem um pedaço de terra que dá para a gente fazer todos esses testes aí, por exemplo, né? De repente a gente se ajustar aí, fazer o teste do plantio, ver como é que funciona, né? São coisas que a gente pode ir fazendo, talvez de uma maneira mais segura, e a gente fazer um período intermediário, né? É claro que, por exemplo, a minha filha já vai fazer 13 anos agora em dezembro, tudo. Mas, assim, desde quando... o meu caso, claro que o meu caso é diferente um pouco do Tuti, porque minha filha, desde quando ela nasceu, praticamente, ela mora aqui num lugar mais afastado, mais campal, né? Então, assim, mas isso não impediu de ter problemas, né? Da gente ter que enfrentar problemas, de ter que, mesmo numa escola diferente, ter alguns problemas de comportamento, etc. Então, eu vejo que são situações diferentes, mas o que a gente pode fazer, por exemplo? Uma das coisas que a gente sabe é que a gente pode buscar opções, por exemplo, eu posso, por exemplo, o Tuti, o Tuti, Pedro e Camila, Sueli, e outras pessoas, a gente pode fazer o quê? A gente pode, tanto aqui como em outros lugares, fazer um esquema de arrendamento, por exemplo, com a pessoa, né? Então, para a gente se acostumar ao trabalho, se precisar de um outro pedaço de terra, então você pode combinar de você ir lá, né? Preparar alguma coisa, pedir para um irmão, de repente, que já tem essa visão, se ele pode deixar você ir lá nas férias, no fim de semana, ficar lá, por exemplo, teria como, de repente, em vez de você fazer um plano de já sair do local, por exemplo, vou pegar as férias de fim de ano e, de repente, tentar ajustar as férias do trabalho e, de repente, combinar com o irmão ou alugar o local lá por um mês para fazer um teste, para ver como é que funciona, para ver como é que é a adaptação. São formas que, de repente, não definitivas, né? Que eu não vou ter que largar tudo e começar do zero, né? Eu sei que é preocupante, é complicado, mas, por outro lado, Tuti, como você já tem essa visão de preocupação de ir, por exemplo, a sua alimentação já é diferenciada, a sua educação dentro de casa é diferenciada, você mora num local que é cercado de adventistas, né? Então, assim, você tem 2 famílias adventistas junto com você ali morando, tem uma certa autonomia para cuidar do filho. Talvez eu creio que a maior preocupação sua, não sei, né? Ou uma delas seria a questão da escola, né? Talvez seja isso que é uma preocupação com relação à educação dos filhos, né? A escola secular, né? A escola que é obrigatória a gente deixar o filho de repente. E o que poderia ser feito é conversar com esses irmãos, a questão do homeschooling, por exemplo, para esse ano, de certa forma, apesar de todo esse problema que deu, para quem quer o homeschooling, de certa forma, ajudou a ver como é que é, né? Como é que vai ser, por exemplo, eu aqui em casa eu senti, como é que vai ser se eu quiser dar uma educação para as meninas, num ritmo mais puxado, do que eu vou ter que abrir mão, né? Então eu já percebi, eu não consegui estudar praticamente para mim o ano inteiro, eu quase não tive tempo, eu tive mais que me dedicar para elas, porque, né, estão aprendendo fora da escola, etc. Por mais que assista aqui com o professor, né, faz a prova eu achei até em alguns pontos melhor, né, mais tranquilo, elas ficam mais tranquilas para estudar, mas por outro lado é uma sobrecarga para nós. Então tudo isso, esse momento, por exemplo, que os nossos filhos ficaram longe da escola, foi o momento da gente testar qual é a sensação de um homeschooling, né, de você mesmo ser responsável pela educação dos filhos. Isso porque, assim, de certa forma, de um jeito ou de outro, nós ainda temos o material da escola chegando para nós, né? No homeschooling, por exemplo, provavelmente isso não vai chegar, né? Isso aí a gente vai ter que correr atrás por conta própria a todo momento. Tem muita opção boa na internet, até no YouTube mesmo, tem muita opção gratuita de você aprender as matérias, você clica lá e
tem um monte de vídeo em sequência para aprender, mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Agora, eu acho que, assim, se isso não fosse precipitado, eu acho que, assim, muito do que ela comentou perde um pouco o sentido, né? Porque, assim, não se ajusta muito com o que ela falou, né? Porque, por exemplo, se fosse só assim, eu achar um louco, porque ela fala, né, aqui ó, há um esclarecimento, um aclaramento do caminho que diante dele está, e o Senhor deixa a sua luz penetrar, e eles veem que suas orações são respondidas, que seu caminho se torna claro. Ou seja, as pessoas estão orando, elas estão percebendo que é isso que é para fazer, elas estão percebendo, Deus está abrindo o caminho, ou seja, Deus está mostrando as opções, mas ainda assim, olha, eles estão vendo que as orações são respondidas e que o caminho se torna claro, mas pode ser dado algum conselho precipitado, né? Então pode haver conselhos precipitados, mesmo em quem já tem experiência. E lá para cima ela fala também de não ir precipitadamente, né? Quando ela fala aqui, ó, aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não façam as pressas, com excitação de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidar de que não haja movimentos precipitados em atenção ao conselho de se mudarem de Battle Creek. Veja que ela está falando de um lugar que já estava fora do que ela tinha, do que Deus tinha planejado, que um local que tinha aglomeração de adventistas, que não era para ser assim, né? Não façais coisa alguma sem buscar a sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo o que a pede no lance rosto. Tudo e qualquer pessoa pode fazer, advertir e aconselhar. Então, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer? Primeiro, se você for, mesmo que você vá de aluguel, né? Tanta gente mora de aluguel, então por que nós não conseguiríamos, né? Mas o que você tem que pensar? Se você for, você vai assim, quanto que vai ser o aluguel? Eu vou conseguir... é que aluguel para nós é inviável, sabe? A gente fala, não, sem chance. Mas é que assim, Sim. essa que falou é cedido, vamos dizer, casa cedida. Mas para mim, ao mesmo tempo, que assim, quando eles falam com a gente, dá a impressão que a gente não tem fé, sabe? Que a gente não tem... assim, porque essa que falou é casa cedida. Mesmo assim, a gente falou, não é assim, né? Uhum. Porque, querendo ou não, por mais que você vai morar numa casa... Porque, assim, eu entendo. Porque eles falam assim, você precisa ter uma casa, um trabalho simples, né? Vamos dizer assim, você saber para se manter e ter uma educação para os seus filhos e tal. Mas, gente, eu fico assim, meu Deus, isso é muito... Pra mim é muita doideira, sabe? Aí a Luciana, a gente falou, não é assim, né? Principalmente a Luciana. Perto de onde a Fran mora. Essa mulher, ela vai embora porque ela conseguiu um terreno em São Mateus. E aí ela ganhou um terreno, né, num lugar afastado, e aí ela estava em dúvida se iria embora ou não. Só que ela foi para a igreja e doaram todos os blocos para ela construir a própria casa dela. E aí agora ela vai sair, ela mora lá há alguns anos. E é o sítio de um irmão, né? Ele é muito tranquilo e tal. E ela falou, que bom que a gente conheceu vocês, porque aí a gente vai embora, vocês podem ficar aqui. Só que, assim, pra mim, pra Lucinelma, a gente agradeceu, né? A gente falou, não, irmão, a gente agradece, né? A Lucinelma, né, no caso, que foi conversou com ela. A gente agradece você, mas a gente não... pra nós seria precipitado, porque... É longe daqui? Não é tão longe não, dá umas 3, 4 horas. 3 horas por 4 horas. E aí, mas eu falo assim, aí ao mesmo tempo eu fico assim, e aí quando a gente vê testemunho, eu falo assim, sobre conselhos, né? São pessoas experimentadas que já vivem no campo e tal, e muitos deles falam isso, falam assim, se você se apegar demais, se você ficar pensando muito, não que você não deve, eles falam, não que você deve ser precipitado, mas, por exemplo, você ter um lugar para uma casa simples, para você morar, que você possa educar seus filhos de maneira correta, que você possa se manter com o básico, porque para mim se manter com o básico do básico. Tem um casal que eu fico assim, meu Deus, que coisa. Eles vieram, não lembro da onde que eles vieram. E ele veio com a filha e eles moram junto com o irmão, né? Eu não vou falar o nome porque isso aqui tá gravado. Mas enfim, eles moram junto com o irmão. E eles não têm salário. Eles trabalham juntos, né? E, inclusive, nem assim, a cozinha deles é junta, coletiva. Uma coisa assim. Que eles se falar, a gente tá super bem, dá tudo certo, porque a gente trabalha o dia inteiro. Aí as irmãs, as duas cozinham, né?
e moram lá. Mas eu falo assim, a gente largou as coisas pra trás e a gente tem se dado bem e tal com isso. Mas eu falo, meu Deus, eu falo assim, do jeito que eu sou, eu falo assim, dá uma encrenca, uma briga, você tá ali dividindo uma cozinha. Aí a coisa, pra mim é muito difícil, sabe? Essa questão assim, mas eu não, admiro eles, né? Eles já estão há alguns anos juntos assim, mas mesmo assim, pra mim isso é precipitado. Eu tô perguntando só pra assim, pra falar, gente, será Então, que eu tô. não, é assim, por exemplo, no caso de ser um local cedido, é assim, tem móveis lá no imóvel onde você vai morar? Não, aí você leva os seus móveis, né? É, A pessoa vai embora com os móveis dela e daí você sim. leva os seus. Então, aí você vai levar os seus móveis lá, e aí, assim, tem alguma garantia que você possa ficar lá? Não, eles fazem. Esse irmão faz contrato, né? Uhum, Eles fazem contrato lá. Até porque pra eles, se você for conversar, ou conversa com o Luciano, pra eles é bom isso. Porque, querendo ou não, eles já não. São irmãos que já vivem em outro sítio. Eles isso. não pagam. Não vai pagar Não caseiro, vai pagar nada. caseiro, não vai pagar nada e não tem o risco de roubar também, né? Porque Isso. tem o outro. Arrombaram a porta. Foi Deus que não deixaram levar nada. Levaram, assim, coisa ínfima, assim, mas móveis mesmo não levaram. Mas eu mesmo assim eu falo, meu Deus, eu falo. Assim, achei muito legal ele, sabe? Conversei e tal. Mas mesmo assim, pra mim, eu falo, a Lucinelma mesmo falou pra ela, mas, irmão, pra nós acho que é precipitado, né? Eles ficam meio assim olhando pra nós, tipo, o que vocês querem? Não, é assim, eu penso assim, ó, no caso de aluguel, eu acho precipitado pela questão, assim, de não ter, de repente, um ganho fixo, né? No caso É. de local cedido, se for um local que der para plantar bem, mas é assim, aí eu acho que o que estaria faltando nesse local aí, só ver, basicamente, assim, como vocês vão se manter financeiramente até estar totalmente habituado, né? Uhum. Então, se você conseguir, por exemplo, pensar numa forma de subsistência lá, né? Você vai para lá, ela vai para lá, né? Vocês vão para lá. Você vai conseguir, por exemplo, exercer sua profissão lá, ou trabalhar em alguma outra coisa e ter o seu ganha-pão, né? Vai pagar a previdência, o INSS, por conta própria, para caso aconteça alguma coisa, você ter uma garantia, caso você se machuque, você ter alguma garantia, um auxílio-doença, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se você conseguir suprir essas coisas, eu acho que é uma boa opção, né? Tá perto da França, você falou, então tá perto já de uma família que você conhece. Então, nesse aspecto, já não é uma coisa assim, tão... Mas, assim, eu acho que o que estaria faltando é isso, é você definir como você vai se manter lá e como você vai educar. Por exemplo, vou colocar meu filho numa escola lá perto, por enquanto, né? E aí vou tentando homeschooling. E aí, assim, se você conseguir suprir essas lacunas, aí eu acho que já não passa a ser precipitado, né? Aí já é trabalhoso, mas já não chega a ser uma coisa precipitada que já é um planejamento, você já sabe, você já tem contato com bastante gente que vive no campo, você já sabe mais ou menos como é que eles pensam, como é que você tem que agir, você já está buscando uma alimentação diferenciada, então você não vai sentir um baque, de repente, com o tipo de alimentação que você vai ter lá. Então, aí, nesse aspecto, eu acho que, assim, se você fosse agora sem nenhum planejamento profissional, aí eu acho que seria precipitado. Mas se você conseguir encontrar uma forma de trabalhar lá, sustentar lá e se manter, aí eu acho que já não se tornaria algo assim, é precipitado, né? Mas aí é uma coisa a se pensar, assim, o que você vai conseguir fazer lá, né? Podem comentar, gente. Pode continuar. Acho que se ia comentar mais o que o Marcelo falou. Considerai cuidadosamente cada mudança. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem de parábola, que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo que ele implica seja cuidadosamente considerados. Tudo pesado. A todo homem dada a sua obra segundo a sua variada aptidão. Então não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto confiando humildemente em Deus. Pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus.
com todo cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. Há necessidade de planos bem definidos. Dirijo algumas palavras à igreja de Battle Creek, para que se mudem segundo o conselho de Deus. Há necessidade de vos mudar, muitos de Battle Creek, e também é necessário que tenhais planos bem definidos, quanto ao que haveis de fazer quando saídes de Battle Creek. Não saiais à pressa, sem saberes o que estáis fazendo. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios, conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Há perigo em cada nova experiência. Vi que há perigo em cada nova fase de experiência na igreja, porque alguns ouvem coisas como um espírito tão forte. Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino, no ramo das doutrinas bíblicas, nem todos eles são homens que têm conhecimento da vida prática e possam aconselhar mentes perplexas, com certeza e segurança. Não discernem a situação embaraçosa que certamente sobrevirá a cada família que faça uma mudança. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Deus em algum assunto, nunca falem segundo imaginam ou supõem. Se não sabem uma coisa definida, digam-no e deixem a pessoa fiar-se inteiramente em Deus. Façam-se muitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz como Deus está na luz. Agir cautelosamente. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impossíveis que despertam entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que por falta de equilibrada moderação, da devida contemplação e ganhas e de são princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Haja sábia liderança nessa questão, e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível, que é Deus. Elementos humanos lutarão pelo domínio, e pode ser que se faça uma obra que não tenha aprovação divina. Rogo agora a toda alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para conselheiros humanos, mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. O resultado das mudanças apressadas. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente, fugindo de Battle Creek, e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras que a elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda a confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Juntamente agora, é o tempo em que os perigos dos últimos dias se estão avolumando ao nosso redor. E necessitamos de homens sábios como conselheiros, e não de homens que achem ser seu dever incentivar e criar desordens, e que possivelmente não possam dar um conselho sábio, organizar e cuidar de que cada despertamento tire ordem da confusão, e descanse em paz da obediência à palavra do Senhor. Que cada homem se encontre no seu devido lugar para fazer algum trabalho em favor do Mestre, segundo a sua variada capacidade. Como se fará isso? Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus Cristo, que vos comprou com seu precioso sangue, e de quem sois servos e sois propriedade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se cada um for a Jesus com o espírito suscetível de ser ensinado com o coração contrito, então somente estará em condições de ser instruída, de aprender de Jesus e obedecer às ordens. Onde cada plano diante de Deus. Não podemos ter agora uma fé fraca. Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade. Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira aguda, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com jejum e com o coração humilde diante do Senhor Jesus. E entregai vossos caminhos ao Senhor. A promessa segura é: Ele endireitará as tuas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama as hostes celestes pelo nome, e mantém as estrelas do céu na sua posição. Eles os têm sob seu cuidado. Gostaria
que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidades há para todos os que fazem de Cristo a sua suficiência e sua confiança. A vida que está escondida com Cristo em Deus sempre tem um refúgio. Pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixo convosco esta questão, pois tenho estado preocupada e perturbada quanto aos perigos que assediam a todos os que estão em Battle Creek, temendo que procedam imprudentemente e deem vantagem ao inimigo. E isso não precisa acontecer, pois se andarmos humildemente com Deus, andaremos seguros. Algum comentário? Aqui eu acredito que seja um contraste, né? Alguém quer comentar sobre esse contraste que ela coloca, né, entre não fazer mudança precipitada e não ficar em inatividade, né? Aqui ela coloca, por exemplo, né? A necessidade, esse é o subtítulo, né? Necessidade de planos bem definidos. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios e conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus, né? Só que assim, esse conselho ele só faz sentido se nós tivermos em conta o que ela já aconselhou, né? Porque se fosse basear só nisso aqui, nós basicamente não teríamos nada, né? Porque assim, teria sido uma coisa muito vaga. Então, assim, o que é dirigir e aconselhar no temor de Deus? Segundo o que ela mesma ensinou, seria aconselhar conforme o que Deus revelou a ela, ou seja, olha, reproduzir os conselhos de como pregar, qual vai ser a plataforma de pregação, pregar em conjunto, né? No sentido missionário, ela fala que pode até ser uma família, ir para algum lugar com o intuito missionário, mas aí, essa família, se essa família vai para um lugar com o intuito missionário, ela já tem que ter em mente que ela já tem que ter tudo preparado, né, para chegar lá e pregar o evangelho, porque senão ela não vai conseguir pregar, porque ela vai ficar mais gastando mais tempo em se adaptar ao local do que necessariamente pregar, né. O que eu tenho visto que ela coloca aqui, ela pega como eles colocaram esses conselhos que ela deu lá para Battle Creek, né? Como vamos dizer assim, um parâmetro. Então, ao mesmo tempo que ela fala que não é para ser precipitado, ela fala também para, vamos ver aqui, que ela fala de inatividade, né? Não andarmos em inatividade, né? Então ela fala, olha, não é para se precipitar, não é para chegar e fazer tudo correndo, mas também aqui, ponde cada plano diante de Deus, né? Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade. Então, assim, não dar a devida atenção ao tema, não se preocupar, ficar ali, sabe, sem fazer nada, sabe, sem tratando como algo desnecessário, isso não é para ser feito. Por outro lado, ela fala que, olha, então eu tenho que ter esse equilíbrio. Não é para usar o motivo de nós temos que viver uma vida mais afastada como uma justificativa para uma explosão desnecessária. Mas também não é para usar o planejamento como uma justificativa para nunca fazer. Então vai passar 5, 10 anos eu estou planejando, e nunca saio do lugar, não planejei nada, não fiz nada, né? Então, isso é um ponto que nós temos que ter, né? Infelizmente, aí o grande problema que nós temos, que eu tenho, e aí eu bato nessa tecla, né, que eu tenho visto, é que por mais que haja ensinamento de como fazer, e isso é muito bom, porque nós estamos tendo, através da internet, aquilo que os nossos antepassados não tinham, né, pessoas ensinando. Aquilo que a gente tinha que aprender na marra, hoje a gente aprende pelo YouTube. Ó, como plantar, como deixar a colheita mais eficiente, quais os trabalhos que podem ser feitos, né? Eu acredito que o que pesa bastante é essa questão de eu vou conseguir trabalhar o suficiente para me sustentar e, ao mesmo tempo,
cuidar da educação dos filhos de uma maneira melhor do que eu estou fazendo agora, né? Por exemplo, no nosso caso, dos que têm filhos, né? Nós vamos conseguir dar uma educação melhor do que nossos filhos estão recebendo agora, né? Nós vamos conseguir mudar a nossa alimentação de uma forma mais eficiente do que nós podemos fazer agora com mais disciplina. Nós vamos conseguir nos afastar do que é errado de uma maneira mais eficiente do que nós já conseguimos nos afastar agora, né? Se a resposta é sim, né, nós temos condições de nos sustentar adequadamente. Nós temos condições de dar pelo menos uma educação equivalente à que nós damos agora para os nossos filhos. Temos um local adequado para morar, né? E com todos esses recursos, o recurso financeiro é menor, mas em termos de qualidade de vida é melhor. Então, tudo aponta para uma melhora na qualidade de vida. Então, eu acredito que o caminho está aberto, né? Eu acredito que nesse ponto o caminho está aberto. Falta um desses elementos. Então, assim, eu posso dar uma boa educação para o meu filho, mas eu não tenho uma profissão definida para fazer lá. Eu não consigo ter algo definido para fazer lá. Se eu me machucar lá, eu vou fazer o quê, né? Eu vou ganhar o suficiente para pagar aí o INSS por conta própria, para caso aconteça alguma coisa, por exemplo. É um exemplo, né? Então, assim, aí chegou lá. Caso não dê certo, por exemplo, no caso seu, Tuti, você consegue voltar para cá se der errado lá, por exemplo, caso você vá. Que aí a casa lá você deixaria fechada? Como é que é? No meu caso seria assim, né? Se pensássemos nessa hipótese, né? Uhum. Seria voltar, mas que não é a vontade de ninguém, né? Você dando com um certeza, passo. sim. Aí depois você falar, Não, no caso aqui fica fechado, né? Mas é exatamente isso. A nossa preocupação é sempre tipo assim, não vamos fazer um passo para depois voltar para trás. Uhum. Porque, querendo ou não, o povo já se sente doido. Aí depois dá com o burro nas águas, vixe, aí você coloca um descrédito na mensagem, né? Falar, tá vendo? Não fizeram burrice e tal. E é o que esses irmãos também muito falam, né? Fala, gente, se for, não volta para trás. Vai, aguenta o tranco e não volta, porque as pessoas vão escarnecer bastante. Então, para nós essa questão, né? Tipo, de não voltar. Sim, o que eu aconselharia para você, de repente, assim, ou para nós todos, né? Ou aprendemos uma profissão nova, ou as duas coisas, né, no caso. Aprender uma profissão nova e tentar um emprego, por exemplo, uma coisa, por exemplo, que poderia ajudar. Você tentar um emprego numa esfera estadual, por exemplo, fazer um concurso público de nível estadual, ou seja, que você que tenha opção de emprego em qualquer lugar de São Paulo, por exemplo, do estado de São Paulo. E aí, de repente, chegando lá, você tentar trabalhar no local que fique mais próximo possível de um local desses, né? Ou estando lá já no trabalho, tentar uma transferência. Então, essa seria uma opção. Então, você tem a opção de ter um trabalho fixo, que você tem um salário fixo, e você consiga deixar a sua família numa condição em que ela tenha como viver esses princípios, né? E aí você, nas suas horas vagas, no momento que você não estivesse trabalhando, você também conseguiria participar de tudo isso, né? A única coisa que eu vejo é que, assim, eu não acho como sendo mais viável na situação que a gente vive, né? Porque lá na época de Ellen White, eles eram um povo muito mais campal que nós, né? Eles viviam, a área rural era muito maior que a atual, vamos dizer assim, né? E o grupo de pessoas que estavam acostumadas com o serviço no campo, eu acredito que era bem maior. Mas, assim, o que eu vejo hoje o mais indicado é que, por exemplo, se você for para um local que já haja ali alguma família ou algumas famílias morando, né, que tem o mesmo princípio, e aí com certeza, você vai conseguir que você tenha uma certa confiança nessas pessoas, que você vai conseguir uma ajuda ali, que elas vão te ajudar a passar pelo momento pela fase de adaptação, né? Então eu creio que, assim, você, por exemplo, você já é uma pessoa
que já está bem perto, que já tem corrido bastante atrás, que já está bem perto de repente, de alcançar um local. Mas a única coisa que eu acho que ainda que fica em questão é o que você falou, né? Como vocês vão trabalhar lá, né? Na hora que vocês conseguirem enxergar uma resposta para isso, e o segundo ponto dar uma olhada como é que é a escola lá, na escola que vocês vão ter que deixar o filho, por exemplo, até conseguir uma educação, por exemplo, por conta própria, né? Como é que é a escola aqui? Como é que funciona, né? Então, Não, assim, esse local, assim, a Lucinel meio que já dispensou, tipo, já não, dispensou, irmão. descartou, né? Porque ela falou, porque, assim, eu só perguntei porque eu falo assim, nossa, será que a gente não tá vendo o que as pessoas, eles veem, sabe? Porque todos que a gente conversa, a maioria do que a gente, uns que a gente conversa e outros que a gente vê testemunhos, eles falam meio que de uma forma meio que na minha visão ainda é meio que uma utopia, sabe? Meio doideira, a pessoa... Embora eu veja, assim, lógico, eu vejo que eles falam, né? Eles falam realmente das lutas, mas eles falam das bênçãos que eles escolheram disso, das escolhas, né? Mas como a Luciana falou, cada um tem a sua história, né? Porque, por exemplo, esse irmão que está indo embora, ele é mecânico, né? Então, agora eles conseguiram, graças a Deus, né? São muito acolhedores, né? Eles conseguiram agora o lugar deles, né? Doaram para ele o terreno, foi Deus mesmo. E eles estavam orando para que, se era realmente a vontade, eles saírem dessa casa cedida pelo outro irmão, né? E aí, no dia que elas foram no culto, um irmão falou para ela: vou te conceder os blocos para você levantar sua casa lá. Ela entendeu que era a vontade de Deus eles ir embora, né? E eles tinham conhecido a gente, aí ela falou assim: não, mano, irmã, que bom. E aí eu saindo daqui, vocês vêm ficar no meu lugar, né? Porque esse irmão é muito bonzinho, ele mal aparece aqui. Que também ele é adventista, né? E ela só falou isso, falou, não, acho que pra nós seria isso precipitado, né? A gente ir embora, porque que nem ela falou, seu marido é mecânico, seu marido se vira com qualquer coisa. E meu marido. E outra coisa, se você vai pra um lugar pra ver no campo, e ao mesmo tempo eu fico assim, será que a gente tá, tipo, com isso, às vezes Deus tá, tipo, quer te ensinar, né, também, né? Quer te tirar, talvez, da zona de conforto e te ensinar algumas coisas, mas às vezes fechando algumas portas para algumas coisas que Deus tem mostrado ou a gente não tem visto como as pessoas têm olhado, né? Porque a gente meio, ao mesmo tempo que a gente fica meio animado, entusiasmado, a gente fica meio que dois pés atrás, né? Com essas situações. E porque, que não só falou, outra coisa que a Luciana falou para ela, não tem lógica eu vim para cá e depois não conseguir me manter, ter que trabalhar e deixar meu filho sozinho, né? Deixar meu filho, porque lá, Marcelo, as pessoas que vão para lá não tem jeito, não tem como, o local não tem como você ir para levar para uma escola, sabe? Porque é longe, é um pouquinho longe. E aí, dia de chuva, dia de... sem condição, tem que ser homeschool mesmo, né? Mas eu perguntei, mas assim, será que isso é... Porque para mim, ainda eu vejo como realmente precipitação, sabe? No nosso caso. Eu não sei qual era a situação deles, que eu não perguntei, né? Nossa, embora ela era professora, essa irmã, né? Essa irmã que tá indo para São Mateus, ela era professora lá do Pará, do Colégio Adventista. E ela largou e veio. Então, assim, ela já tem mais estrutura também para dar homeschool para os filhos, né? Enfim, aí eu só perguntei por isso, né? É lógico, né, que para nós, para mim, para o cinema aqui, no momento, a gente tá meio que. Ela, principalmente, ela vê muito, né? Ela tem assistido muito sobre vida no campo. Ela, acho que ela tá mais, assim, entusiasmada do que eu de sair agora. Antes era eu, agora ela tá mais entusiasmada do que eu de ir embora para algum lugar, né? Mas ela, graças a Deus, ela tem esse pé no chão, né? De, não, vamos fazer a coisa certa, mas seja, porque a gente, a gente precisa ter um grande pedaço de terra, tendo uma casa com um pequeno pedaço de terra que dê para trabalhar, no começo dessa forma, né? Que dê para gente trabalhar em outro lugar, até a gente conseguir ser autossustentável, né? Enfim, mas eu acho realmente que é precipitado. E ao mesmo tempo eu acho assim, todos os outros ainda não achei um testemunho de pessoa que foi
a não ser os que têm dinheiro, entendeu? Porque quando você vai... Porque, por exemplo, quando a gente vai na internet procurar esses tipos de testemunho, você tem que buscar alguém tipo pobre, porque no nosso caso, né? Porque como que eles fizeram, né? A gente começa a perguntar como vocês fizeram e tal. E geralmente é dessa forma, sabe? Esse irmão que foi morar cedido, que pra mim não... Assim, tá dando certo pra eles, amém, que tá dando certo pra eles, sabe? E eles falam, não, irmão, você não pode pegar essas coisas tal. Tipo, eles moram cedido, basicamente, eles comem na mesma cozinha, convivem com o mínimo do mínimo do mínimo mesmo, sabe? Tão bem, não passou fome, não passam fome, tem o serviço lá do campo, da roça deles, né? E eles falam muito sobre, assim, que visão para você das pessoas é viver bem, né? Será o que é ter um bom trabalho? O que é ter uma boa alimentação? Porque eles falam, a gente se alimenta bem, a gente tem nosso trabalho e tal. Mas eu falo assim, que nem a Luciana, a gente conversa muito. Gente, a gente é ser humano, né? Às vezes Deus também tá querendo mudar o caráter, né? Mas às vezes na igreja a gente convive sábado, basicamente. A gente não, às vezes tem dia que você não tá suportando olhar na cara do irmão. Imagina eu morar num lugar desse e brigar um dia. Já já, já o angu já vira, encaroça, né? E eles estão vivendo bem, mas eu falo. Por isso que eu tô falando, buscar conselho com pessoas. E geralmente as pessoas que dão conselho, eles dão esses conselhos, né? Meio que pra mim é muito se lançar no ar, assim, né? Nesse ponto eu acredito que assim, vocês já encontraram um ponto que a gente pode falar que é o ponto de equilíbrio, né? Vocês estão atentos às oportunidades, estão buscando as oportunidades, estão fazendo a pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? De pesquisa prática, né? De ver os locais, não só na teoria, mas na prática, vocês estão verificando as opções e estão dentro dessas opções estão verificando as próprias limitações. Então, você está verificando as suas limitações, ela está vendo as limitações dela. Vocês estão vendo a limitação com relação a como é que vai ficar a educação do Matheus. Então, você já perceba assim, de uma forma prática, né? Vocês já pesaram tudo e verificaram, ó, não é o momento ainda de fazer isso, não nesse local, não dessa forma, né? Então, ou seja, mas já está num caminho que logo vai aparecer provavelmente assim, algo que vocês vão falar, não, é assim que eu quero, né? Uma coisa que eu, né, dentro do que a Ellen White falou, se a gente for combinar tudo, né, assim, ela fala que nós temos que, não uma segurança para capricho, né, mas uma certa segurança financeira no sentido assim, olha, eu posso deitar tranquilo que, assim, no dia seguinte eu vou ter uma forma de trabalho, né, ou eu vou ter que ficar, né, com um ato de fé o tempo inteiro, né? Vou conseguir alguma coisa hoje, mas e amanhã? Um ato de fé. E no dia seguinte, né? Então você já meio que já conseguiu esclarecer essa situação. Então eu acho que isso é bastante importante para nós como um todo, né? Para nós enxergarmos isso, né? Então assim, nós temos nossa profissão. Assim, esse estudo tá para terminar, né? Mais uma reunião e nós Mas deixa terminamos. eu perguntar, alguns de vocês já assistiram esses testemunhos, assim, da Betsy, de alguns irmãos que moram no campo? Olha, eu já assisti testemunhos de pessoas que moram no campo. Que é muito ato de fé, sabe? Inclusive, Sim. às vezes eles falam assim, a gente tava com muito pouco e a gente, mesmo assim, a gente confiava, no outro dia a gente achava, de repente, 10 reais no bolso, a gente conseguia colher alguma coisa, a gente conseguia, algum irmão, de repente, aparecia sem saber quem a gente tá, porque eles falam que não falam, né, que passam necessidade, aparecia alguma coisa, sabe? E eles falam muito assim, de forma assim, né, eu não duvido, sabe? Não tô falando com dúvida, sabe? Porque, assim, eu não posso falar que eu creio realmente que Deus fez por ele, sabe? Só que eu falo, meu Deus, falta, eu acho que mais testemunho, assim, não tô querendo dizer mal, sabe? Porque, querendo ou não, eu não falo isso, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou nem falar. Porque, querendo ou não, essas pessoas, eles estão ali, são as únicas adventistas, pelo menos, dispostas a estar ali falando, totalmente gratuito, falando como fazer e dando os testemunhos deles. É muito bondoso da parte deles fazer isso, sabe? Só que ao mesmo tempo eu falo que no meu ver é muita loucura em algumas partes, sabe? E eu falo, será que falta fé, sabe? Porque
eles falam, tipo, não, irmão, a gente tem que ter fé, a gente tem que confiar que a gente... porque, como eles falam, eu tenho essa noção, sabe, que não é, tipo, esperar viver uma vida super boa, ter uma ótima profissão que ganhe muito. Eles falam, não, aprender a ser feliz com o simples, né? Você ter uma moradia boa, você ter conseguir dar uma boa educação para os seus filhos, porque outra coisa que eu gostaria de falar é que quando eles falam de educação, eles falam muito sobre, que é uma coisa que a gente precisa, que eu gostaria até de entender melhor, sobre a verdadeira educação, né? Que eles falam assim, não que eles não ensinem os filhos não que eles falam que essa educação que se tem hoje de ensinar a competitividade, né? Porque o mercado é competitivo, né? Então os filhos da gente precisam aprender muito, porque senão vão sofrer depois. Eles falam muito uma coisa de outras, tipo, como se a educação para eles é uma outra coisa, sabe? Porque assim, não tem geralmente esses grupos, eles falam de uma verdadeira educação, de uma outra, eles ensinam-se inglês, eles ensinam mas de uma forma totalmente diferente, sabe, do que a gente vê como educação hoje, sabe, tipo, de métodos, dos métodos que a gente vê hoje, é outra coisa, é uma coisa meio que autodidata, é uma coisa que mais, não, meio que lúdica, sabe, com as crianças, ensinando também, mas é totalmente outro estilo de educação, né, que eles falam sobre, que é verdadeira educação, né, esses grupos que eu tenho visto. Eu não sei, né, se vocês já tiveram a oportunidade de ver o que é, né? Como eles falam. Viu, Tuti? Que nem você estava falando, né, da Beth, do Daniel, né? Uhum. A filha dele, ela está com quantos anos agora? Não sei se é 7, não lembro quantos anos, tem 9, não sei. Uhum. Ela está aprendendo a ler agora, porque eles acham que não deveria aprender muito cedo. E para a gente é tarde. Né? E ao mesmo tempo, que nem você estava falando, assim... É que eles falam de uma verdadeira educação, você já viu, né, Sueli? É outra coisa, né? É completamente diferente. Mas então, é por isso que eu estou falando, porque de repente, que nem você falou, né? Que eles têm que aprender a competitividade, tudo, porque porque senão depois o filho não vai sofrer. Uhum. Aí, na hora que você falou isso, eu falei, caramba, a gente vai para longe, né? Viver lá isolado, mais ou menos isolado, né? Para aprender a viver, e de repente os filhos da gente têm que voltar tudo de novo para fazer uma faculdade. Na faculdade, mas é terrível a faculdade, porque para tirar uma pessoa do caminho certo é assim, piscar de dedo, né? Porque é terrível. Piscar de dedo, ó, piscar de olhos. É porque eles falam muito sobre. Eles têm. Eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso, sobre a idade correta de a criança aprender cálculo, porque tem toda uma formação do cérebro. Eles explicam em algumas coisas sobre isso. Né? É isso. Então, segundo eles, agora que está na idade dela aprender, né? Que tipo, eles falam tipo de uma verdade, tipo, né, nessa idade, tipo, a educação, o princípio de educação deve ser outro, né? O jeito de educar é outra forma. Então, assim, e a maioria desses grupos que a gente vê realmente segue essa linha, né? Porque são grupos distintos, assim, mas são grupos diferentes, mas que têm uma linha de raciocínio parecida, né? Com relação a isso, né? Então é totalmente diferente, mas que a gente precisa pesquisar, né, para ver, de fato. Bom, que nem viajamos aqui. Falando, assim, Pode né? voltar, viu, gente? Pode falar. A mudança que eles tiveram, né? Eu estava vendo um vídeo deles que, de repente, eles não tinham água não tinham chuveiro, não tinham geladeira, até hoje Eles parece não que eles têm, não né? têm Geladeira. Então, aí a gente fica assim, nossa, a gente vai assim voltar. Eu estava até pensando, eu já me vi fazendo quarador, sabe o que é quarador? Negócio para... Aquela tela que a gente põe no sim, chão, sim. e depois põe a roupa para ficar jogando as linhas lá para quarar. A gente, de repente, a gente vai voltar muitos anos para trás, né? Então, assim, por isso que eu falo, por isso que eu tô falando, perguntando, porque assim, quando a gente estuda aqui, eu acho até melhor, eu acho bom, né? Eu não tô desmerecendo o trabalho desses irmãos, não, viu, gente? Porque, como eu falei, eles estão se dispondo a estar ensinando, muitos deles, assim, de maneira gratuita, que você pode visitá-los, enfim. Eu acho que de muito bom coração. Só que o meu medo é isso, sabe? Tipo, E quando a gente vê testemunhos nesse sentido, é nesse sentido aí que você sabe já, né, Sully? Tipo, meio que uma coisa de se lançar, né? Meio que
confiar, assim, eles falam assim, não, você, não meio que cegamente para mim, né? Mas eu falo, mas será que é tão cego assim? Eles falam realmente que vocês, mas eles falam muito assim, o que você precisa de fato, né, para viver? Ah, você precisa de uma casa, você precisa de... Ô, Tuti, Oi. vou te fazer uma pergunta. Biblicamente, como é que eles são? Nível de conhecimento bíblico. Para pregar o evangelho para alguém, De quais deles? de qualquer grupo, desses grupos, um nível de conhecimento bíblico, para conversar para as pessoas sobre a Bíblia, mostrar qual seria a interpretação correta da Bíblia. Olha, o melhor que eu vi até hoje de nível de conhecimento bíblico, assim, que nem o Daniel Silveira, ele tem conhecimento, tem, assim, bíblico, mas ele, pra mim, eu falo assim, né? Nossa, gente, não vou falar, a gente tá falando nomes, isso aqui vai ser postado, né? Não, deixa. Bom, não, acho melhor não, porque... Você não precisa citar nome assim, você dizer assim, ó, numa forma geral, não precisa falar ninguém específico, mas de uma maneira geral. Como eles se preparam no estudo da Bíblia? Eles têm comentários bíblicos, eles têm chave bíblica, eles têm estudo no original da Bíblia, eles têm, qual é o sentido? Ou eles passam mais tempo lendo os livros de Ellen White? Não, a maioria é mais tempo lendo o livro de Ellen White. O melhor que eu vejo, assim, que tem, assim, é o Leandro Dalla, que ele tem, assim, um pouco mais de... Os outros, não que não tenham conhecimento, né? Que nem a Formigueri lá, ela conhece, eu acho que ela conhece bem. O Daniel Silveira, para mim, ele é engraçado, é esquisito em algumas coisas. Mas o melhorzinho mesmo para mim, é os Carnassali lá e o... Mas, na maioria, eles estudam mais Espírito de Profecia, não é muito Bíblia, sabe? A maioria é Espírito de Profecia. Então, porque esse é um ponto também a ser levado em conta, né? Porque, assim, como é que esses grupos estão em relação à Bíblia, né? Eles estão colocando a Bíblia no devido lugar, eles estão sendo relevantes, não digo na quantidade de pessoas que eles atingem, então estou falando assim, relevantes no sentido da qualidade da mensagem. Qual é a qualidade da mensagem quando eles transmitem uma mensagem bíblica? Qual é a qualidade? Qual é o conteúdo, né? É denso, é forte, ou é muito mais baseado só em leitura de Ellen White, vamos fazer assim, e esquece de buscar na Bíblia, né? Qual seria a relevância dessas pessoas, por exemplo, na pregação para outras pessoas, né? Não estou dizendo a quantidade de pessoas que assistem, tá? Porque eu já percebi claramente que, assim, não importa a qualidade que você passa. Se você não é conhecido, você vai continuar não sendo conhecido. Às vezes você tem que fazer alguma coisa que busca agradar o público para conseguir ter visibilidade. Então, não é nesse sentido, mas eu digo de qualidade, assim, que tem muitos vídeos na internet, por exemplo, eu vi um vídeo de um irmão que ele tem bastante visualização, até considerando o que ele está falando, né? Um irmão aqui, ele tem, acho que teve 700 e poucas visualizações, mas assim, o estudo dele é muito melhor do que estudos que eu vejo aí com 20, 30, 50 mil visualizações, né? Mas assim, pensando em termos de qualidade, sabe? Porque não basta a gente ir por exemplo, eu vou para o campo, né? O que eu vou, por exemplo, eu vou ter um computador para poder meu filho fazer, porque assim, ou eu vou ter que ter apostilas em papel e constantemente comprar livros, né? Ou eu vou ter que ter um computador, uma internet, que é o que muitos têm, porque senão eles não conseguiriam fazer o que eles fazem, né? A divulgação, filmagem, etc., né? Eles têm recursos tecnológicos. Mas, assim, em termos de qualidade, nós temos que pensar isso, né? Qual é a qualidade que nós vamos ter no termo de estudo bíblico, e não só estudo bíblico, estudo do dia a dia, né? Porque, assim, Ellen White fala de médicos, de engenheiros, ajudando a desenvolver a mensagem, ajudando a construir os locais. E para eu conseguir médicos e engenheiros que possam atuar como médicos e engenheiros, arquitetos, administradores, eu preciso ter pessoas que, principalmente quando fala médicos e engenheiros, eu vou precisar de pessoas que façam faculdade, né? E aí, de repente, eu ensino... Não, eles falam sim da faculdade. Eles falam que dá a impressão que... quando eu falo dá a impressão que, tipo assim, não, as crianças estudam... Tipo, não. Eles têm um método que eles chamam de verdadeira educação, né? Que, inclusive, a irmã White escreve sobre isso. Aquele grupo de apoio à verdadeira educação é desse aí que você está falando? Não. Existem vários grupos. Certo. Mas todos eles falam da verdadeira educação. Esse grupo do Gabriel é um grupo também que fala, né? Pouco, assim, muito pouco.
Mas todos esses grupos, geralmente, eles falam do método da verdadeira educação. Né? Esse não é aquele grupo, não. É tipo, todos esses grupos, geralmente pais que vão pro campo e os filhos estudam, os pais ensinam os filhos de modo de homeschooling, eles usam o método chamado, que eles chamam de método de verdadeira educação. Onde eles falam onde eles ensinam como que como desenvolver, né, mentes, assim, vamos dizer assim, não que eles não vão fazer uma faculdade, não é isso. Eles podem sim fazer uma faculdade, só que o método de aprendizado deles é outro, é totalmente outro, entendeu? Não é de uma forma tão competitiva, é uma forma mais criativa, entendeu? Onde eles vão aprender eles mesmos falam, tipo, meio que uma coisa meio que autodidata, eles vão aprender a criar, a ser eles, não tipo meio que numa coisa meio que formal, sabe? Tipo, todo mundo meio que igualzinho, aprendendo de forma igual. Então, é que eu não sei se estou conseguindo explicar. E eles, depois disso, essas crianças conseguem, eles falam que tem um desenvolvimento muito melhor, né? Na escola, porque inclusive tem lá no Carnassala a Daniele, ela é advogada, então tem pessoas que são estudadas que aprenderam com esses métodos, entendeu? Mas quando eu falo assim, é que é totalmente diferente disso aqui, de estar, tipo, sentado. É uma educação mais prática, né? É uma educação mais prática. Tende a Não é, ficar tipo, mais fixada na mente, né? isso, entendeu? Eles falam, por exemplo, quando vai ensinar coisa de matemática, tá geralmente relacionado ao cotidiano da criança, ao português, a mesma coisa. O inglês, eles aprendem, tipo, a mãe colocando plaquinha em alguns lugares, conversando sobre ingredientes, sabe? E depois eles falam, e na natureza, né? E com a Bíblia também. É um método totalmente diferente do que a gente está aprendendo agora. Não é tipo esse método, tipo assim, no primeiro ano a criança tem que aprender isso, no segundo ano tem que aprender isso, no terceiro ano tem que... Não tem nada a ver com isso. Né? Lógico que segue mais ou menos uma coisa de idade, mas é totalmente diferente do que a gente vê nas escolas. É outra coisa, entendeu? E aí quando chegam lá, e geralmente eles falam muito sobre médicos dos jovens criaram um interesse missionário, mas nesses âmbitos, né? O médico missionário, para que seja tipo uma formação totalmente desenvolvida para o reino de Deus, entendeu? Não que não vão ter médicos, não vão ter engenheiros, não. Eles acreditam que com esse método de educação as crianças têm uma liberdade maior de pensar, entendeu? Sim, não, então, porque assim, tem muita gente que estuda por conta própria, inclusive os filhos estão entre os melhores alunos, né? Então, é por isso que a gente precisa ver que tipo de educação que está dando, quais são os resultados dessa educação, porque aí o filho, ele pode ter uma boa educação formal, vamos dizer assim, né, melhorada, né, pelo aspecto prático, mas que vai dar uma vantagem competitiva, não no sentido dele pensar competitivamente, mas que ele precisa ser o melhor, não. Mas no sentido assim, não, ele vai conseguir sobreviver, ele vai conseguir ter uma profissão, ele vai conseguir se virar no dia a dia e ele vai conseguir ao mesmo tempo, principalmente, se manter firme com Deus, né? Esse acho que é o principal nosso. O que eu tenho uma certa ressalva não estou generalizando, mas o que eu tenho uma certa ressalva de alguns grupos é que eu vejo assim, na maioria das coisas que eles falam é só Ellen White. Você não vê Bíblia, né? Você vai comentar sobre um assunto, não, Ellen White fala isso no livro tal. Você vai comentar um outro assunto, não, Ellen White fala isso no livro tal. E eu não vejo uma certa autonomia no sentido assim, dentro da Bíblia, irmão, vou falar sobre o sábado, vou falar sobre alimentação, eu vou falar sobre a lei de Deus, eu vou falar sobre vestimenta, né? Quais são os princípios bíblicos que estão envolvidos nisso, né? O que eu tenho nós estamos desenvolvendo um estudo bíblico mais avançado no sentido de conseguirmos mais resultados. Então, assim, tudo isso a gente tem que pôr na caneta para também não para nós como cristãos não ficarmos numa bolha, né? Sem o conhecimento bíblico ser mais ampliado, né? Mas nesse ponto eu acredito que assim a gente já viu bastante coisa, né, do que a Ellen White colocou no livro aqui, né? Em que ela fala de como nós devemos agir, que tipo de planos nós devemos ter, né? Que é possível, que é possível fazer, que dá certo, né?
que tudo isso nós podemos ter bons resultados, que realmente a educação que o mundo dá, nós não devemos nos prender a tudo isso. Eu acredito que outros vídeos que nós vamos precisar fazer também referente à educação, verificar qual é a educação bíblica versus a educação secular, como é que funciona, como nós podemos associar aprendizado de português, matemática, história, geografia, física, química, biologia, com o estudo da Bíblia, né, que seria muito mais útil, né? Então, assim, por exemplo, se todos os exemplos que nós usássemos, todos não, se boa parte dos exemplos que viessem nos livros de estudo fossem baseados na Bíblia, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa aprendesse Bíblia, ela estaria aprendendo outras coisas, né? Isso seria muito bom. Então, eu vejo que tudo isso é importante para nós, né? Só que nós só devemos tomar esse cuidado. Por exemplo, um dos pontos que eu me pergunto muito, né? Se eu fosse ter uma vida diferente da que eu tenho agora, como seria a qualidade de estudo? Estudo bíblico, estudo para a profissão, para mim, para minhas filhas, para as pessoas ao meu redor. Então, nós temos que pesar isso aí, né? Tendo condição de ter tudo isso em mãos, aí que eu vejo como o principal nosso no sentido da mente, né? O preparo da mente, né? Então, assim, como nós vamos estudar a Bíblia, vai melhorar a nossa capacidade de aprendizado? Com certeza, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo, respirar um ar mais natural, se alimentar melhor, se desviar dessa competitividade absurda que nós vivemos, viver uma vida mais prazerosa. Isso aí eu acredito que vai ajudar a gente viver mais, viver melhor, com a nossa capacidade mental ser melhor. Nós temos um testemunho melhor para as pessoas, né? Eu acredito que tudo isso é importante, mas assim, nós não podemos esquecer que e os materiais, né? Os materiais de divulgação, material de evangelismo, como é que nós vamos fazer com relação a isso, né? Como nós vamos evangelizar? Que uma coisa é eu pensar assim, no meu bem-estar, mas e no meu bem-estar físico, mas e no bem-estar mental e espiritual, né? Desenvolvimento de conhecimento, de capacidade de estudo da Bíblia, isso tudo tem que ser pesado, né? Mas eu acredito que, assim, esse nível que a gente está, graças a Deus, que a gente está chegando de conseguir verificar tudo isso, de mudar a nossa mentalidade, muitas vezes, em relação ao que a igreja tem passado como prioridade para nós, acho que já é uma grande vitória, né? No nosso próxima reunião, nós vamos terminar esse livro, e aí é aquela coisa, nós já podemos começar a estudar aspectos práticos, falar sobre educação, né? Sobre os princípios. Não ia ser um estudo sobre vida no campo e outro sobre as leis? Isso vai ser alternado. Isso. Mas aí hoje não teve? Oi? Mas semana passada não teve? Semana passada não. Ah, tá. É por isso que hoje é o Vida no Campo, né? Porque inclusive nós não tivemos a semana passada, acho que 2 semanas seguidas que nós vamos, não, uma, né? Uma semana, né? Ou semana passada nós tivemos. Agora eu esqueci, gente. Mas depois eu esqueci. Não, semana passada a gente Semana não teve, passada que ia ter não lá teve, não. Não teve, na retrasada que tivemos, né? Isso mesmo. E essa semana, no caso, que vai vir, vai ser ainda Vida no Campo, é isso? Então, eu acho que como só falta um vídeo para terminar, eu acho que dá pra gente terminar e depois fazer essa alternância de aspecto prático, que aí nós vamos estudar uma série de coisas, né? Vamos estudar sobre educação, princípios educacionais, princípios bíblicos, aí eu acho que dá para fazer um de cada vez, né? O que vocês acham? Tá bom. Basicamente, o de hoje nós terminamos, né? E aí agora é só a gente dar continuidade, né? Nós terminamos o capítulo 7 agora, não foi? A Camila leu até o final, né? Não foi isso? Foi isso, né? Ela leu até o último parágrafo aqui, né? Terminou o capítulo 7 agora. Isso, aí nós vamos para o capítulo 8 e 9, e aí a gente basicamente termina o livro, né? O 8 e 9 vai ser bem mais rápido, né? Porque o 8 é relativamente longo, mas o 9 é meia folha. Então vai ser um estudo mais curto que o de hoje, né? E aí a gente já termina. Tá bom, então. Bom, podemos fazer uma oração para encerrar esse aqui? Sim. Alguém quer orar? Povo? Alguém quer orar para nós? Está todo mundo apreensivo, né? Quer orar para nós, Tuti? Fazendo Então favor? vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor,
porque estamos no seu santo sábado, temos a oportunidade de aprender qual é o seu desejo para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa também muitas vezes nossa falta de fé em algumas coisas, mas nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de acordo com a tua vontade. Abençoe esse grupo aqui que está estudando, abençoe as pessoas que tem, Marcelo, que tem preparado, e a Camila, o José, e todos nós que temos participado, que semana que vem possamos estar aqui de novo para estudar um pouco mais da tua palavra. Pedimos isso, fica conosco durante essa semana também, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Tchau, Amém. gente. Então encerramos, né? Amém. Você pode